Oi galera, tudo bem? Eu não ia falar sobre esse livro hoje. Na verdade, a resenha que eu tinha programada pra hoje era Cute, da Mariana Zapata. Mas eu preciso muito falar sobre esse livro porque ele tá ocupando um triplex na minha cabeça e eu preciso muito botar isso pra fora. Então eu passei ele na frente de um monte de outras resenhas que eu tinha pra fazer, inclusive dessa da Mariana Zapata, inclusive depois vai ter um outro sobre a Mariana Zapata. Então eu passei esse livro na frente de dois livros da Mariana Zapata, só para vocês terem uma noção da gravidade da situação. Então hoje a gente vai comentar sobre um dos livros mais comentados, nem sempre de forma positiva, nas bookreads, mais especificamente no BookTok. Hoje a gente vai falar sobre A Vida Invisível de Ed La Rue, da Ivy Schwab. She's our friend and she's crazy! Mas antes, eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês já leram A Vida Invisível de Ed La Rue e o que é que vocês acharam. Me segue também nas minhas redes sociais, que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. Não esquece também de seguir as redes sociais da nossa lojinha, porque lá a gente tem vários produtinhos literários pra galera que ama ler, e eu sei que nesse canal muita gente ama ler. E agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo. Antes de qualquer coisa, vamos falar sobre a classificação indicativa desse livro aqui, porque ele, além de todos os outros que eu já fiz resenha aqui, a classificação indicativa dele é muito importante. No Brasil, a Galera Record acabou indicando esse livro aqui para maiores de 16 anos. Mas depois de eu ler e de refletir muito, eu particularmente indicaria esse livro só para maiores de 18 anos. Apesar dele não ter nenhuma cena explícita, ele é um livro muito delicado e que trata de assuntos que são muito reflexivos. Em vários momentos, esse livro aqui me deu mini crises de ansiedade por causa de algumas ações dos personagens e por causa de algumas consequências das ações dele. E também fez eu refletir muito e me identificar muito com alguns dos personagens. E isso é uma questão muito delicada. Então, eu só indicaria esse livro aqui para maiores de idade e assim, até mesmo pessoas com mais de 18 anos pode ser que encontrem alguma dificuldade em terminar essa leitura. Mas então vamos lá, vamos falar sobre essa gracinha aqui. Em março, eu recebi um daqueles vale-presentes de livraria, sabe? E eu fui na livraria e eu troquei esse vale-presente por A Vida Invisível de Ed La Rue. Ou seja, esse livro estava parado na minha estante de março até setembro. Estava parado na minha estante há 6 meses. E vocês me perguntam por quê? E eu vou responder para vocês o porquê que um livro tão hypado, que todo mundo fala sobre, estava parado na minha estante há 6 meses. Desde que eu comprei esse livro, eu comecei a ver muitos vídeos e muitos comentários nas bookreads falando de que esse livro ele era muito lento, os personagens dele eram muito chatos, que a história era mal desenvolvida, que a história tinha um potencial incrível, mas era mal desenvolvido, e que principalmente as pessoas vendiam esse livro errado para outros leitores. Então, o que eu fiz? Eu pensei, já que tá todo mundo falando mal de algumas questões desse livro e outras pessoas falam tão bem de algumas questões desse livro, eu vou limpar todas as expectativas que eu tenho durante um tempo e quando eu me sentir pronta, eu vou lá e eu leio o livro. E, gente, isso foi a melhor coisa que eu fiz. Porque se eu não tivesse feito isso, o livro ele não teria me causado tanto impacto, eu não teria me identificado tanto com a história e eu com certeza não teria feito dele uma das minhas leituras preferidas, não só desse ano, mas de provavelmente toda a minha vida. Wise words for all of us. Esse livro ele vai contar a história de uma moça chamada Adelaide La Rue, que ela nasceu em 1698. Pois é. E ela nasceu numa cidadezinha bem pequenininha no interior da França.
A Adelaide, ela era considerada uma menina muito sonhadora desde muito pequenininha. Então ela sonhava em aprender a escrever, aprender a ler, aprender a contar histórias, a poder viver a vida que ela realmente queria viver. Ela queria conhecer o mundo, ela queria realmente ser livre, conhecer coisas, fazer descobertas e etc. Mas assim, ser uma alma sonhadora e querer ser livre lá em 1700 e bolinha para uma mulher não era fácil, porque a sociedade, ela tinha algumas expectativas em cima das mulheres que, assim, muitas delas não se identificavam com aquilo, mas acabavam fazendo aquilo por não terem outra opção. Então, quando ela atinge 23 anos, o que, diga-se de passagem, é muito velha para uma mulher daquela época, porque com 23 anos uma mulher daquela época já tinha pelo menos uns 3 ou 4 filhos, os pais dela obrigam ela a se casar. E ela fica muito desesperada, ela foge, porque era uma coisa que ela realmente não queria. E ela pede para que deuses da noite salvem ela. Deuses da noite, pra assim, não falar demônio, porque, assim... It's pronounced Beelzebub. Então, uma sombra que mais tarde vai ser batizada pela própria Ed como Luke, de Lúcifer... vai dar pra ela o que ela quer, uma vida sem amarras, em que ela vai poder viver pra sempre e viver a vida que ela quer. E assim, pra sempre, toda a vida ela vai poder fazer isso. Só que todo tipo de benefício, ele tem um preço. E esse preço é que quando ela cansar da vida, ela vai ter que entregar a própria alma pro Luke. E também todas as pessoas que ela conhecer na vida, que ela já conhecia ou que ela viesse a conhecer, não se lembrariam dela. A partir do momento em que ela virasse as costas, as pessoas esqueceriam não apenas dela, mas também de todas as interações que elas já tiveram com a Ed. Então, nesse momento, Adelaide vai acabar se tornando Ed LaRue e ela vai ser uma pessoa praticamente invisível. Até que, 300 anos depois, umas 4 vidas depois de um ser humano normal, a Ed vai estar em Nova York, dentro de um sebo, e um cara chamado Henry, de 28 anos, vai olhar no fundo do olho dela e falar: "Eu lembro de você." Oh, chills. Literal chills. Eu acho que o grande erro é que esse "eu lembro de você" é a sinopse da história. Sendo que o Henry, ele vai aparecer e vai falar que lembra dela quase na metade do livro. E eu sei que isso é uma coisa que incomoda muitos leitores e que as pessoas acham que a história só começa no momento que o Henry fala que lembra dela. Mas eu discordo disso total e completamente. A forma que a autora encontrou de contar a história da Ed LaRue vai ser intercalando o passado e o presente. Uma coisa que eu já disse aqui mais de 1000 vezes que eu não gosto muito. Mas a V.E. Schwab, ela conseguiu fazer isso de uma forma muito boa. Uma forma em que, tipo assim, tanto faz o período que você tá lendo. A história nos dois âmbitos são muito interessantes. Então ela vai intercalar entre o passado e o presente da Ed e do Henry. E assim, gente, ainda bem que ela contou um pouquinho do passado da Ed, porque a Ed viveu 323 anos, ela tem muita história pra contar. Então assim, se ela não falasse sobre o passado da Ed, eu tenho certeza que muitos leitores iriam reclamar. E ainda bem que ela tomou a decisão de contar, porque a história passada da Ed é muito interessante. E eu acho que muito da história, que as pessoas não gostam da história, é porque vendem a história da vida invisível de Ed LaRue como um romance. Gente, não é um romance. Um caso por noite da Ed e um casinho ou outro com o Harry e com o Luke não configuram um romance. A história, a vida é da Ed LaRue. O livro é sobre a Ed LaRue, a vida que Ed LaRue teve. Os 300 anos que Ed LaRue viveu, e não sobre a história de Ed LaRue com o Luke. Não, o Luke ele faz parte dessa história, sim. O Henry também faz parte dessa história, sim. Mas a protagonista ainda é a Ed. A gente vai ver como é que a Ed passou 300 anos, como é que foi os primeiros anos em que ela era esquecida, o que ela teve que fazer. Inclusive, o livro ele vai ter uma cena que é bem forte, que dá a entender que a Ed ela foi estuprada. E assim, é uma cena horrorosa, é uma cena que me atacou muito a ansiedade, e é até por isso que eu falo que o livro ele precisa ser lido por maiores de 18 anos. A Ed, ela tem que passar por coisas que, assim, nem passaria na cabeça de muita gente ter que passar, porque ela era uma mulher desacompanhada em 1700 e bolinha. Então, assim, ela
ela teve que se prostituir para conseguir dinheiro, ela não tinha lugares para dormir, e apesar dela não morrer, dela não ficar doente, ela realmente não morrer de fome, mas apesar disso ela sentir fome, ela ainda tinha algumas necessidades humanas. Então assim, é uma história muito interessante, é uma história incrível que faz a gente refletir sobre tudo, inclusive a forma que a gente deixa algumas marcas no mundo. É sobre você tá vivendo, mas o que você tá fazendo nesse período para fazer com que a sua vida realmente valha a pena? Quais são as marcas que você tá deixando? A Ed, mesmo não sendo lembrada, conseguiu deixar uma marca no mundo através da arte. E essa é uma das maiores sacadas da autora durante a história. É a Ed ser uma musa inspiradora artística que as pessoas nem se lembram. E isso, assim, é incrível, é de uma delicadeza da autora falar sobre arte nesse livro, que é maravilhoso. Ela fala sobre todos os conceitos de arte. E assim, é incrível, é incrível. Pra mim é um absurdo as pessoas resumirem A Vida Invisível de Ed La Rue como um romance, porque é um livro reflexivo. É sobre pessoas, o que você faz com as pessoas à sua volta. É sobre arte, é sobre o que a arte significa para as pessoas, qual que é o motivo da arte existir. É sobre as marcas que você deixa no mundo, o que a sua vida tem de tão interessante. E é uma história principalmente sobre tempo. O que você faz com o tempo que você tem na Terra. O que você tá fazendo sobre isso. O que é sobre tudo isso, sabe? É muito interessante a história. E ela é muito reflexiva. Inclusive, é até por isso que eu digo que esse livro ele não deveria ser lido por menores de 18 anos. Mesmo que você tenha 16, 17 anos. Não é porque adolescente, gente, não tá apto a questionar algumas coisas, a refletir sobre algumas coisas. Na verdade, eu acho que tá sim. Só que tem algumas coisas que a gente só começa a enxergar, a perceber depois dos 20. Que a gente começa a ver o mundo andar e parece que você tá no mesmo lugar. É a famosa crise dos 20 que talvez eu esteja passando, tudo bom? É sobre você olhar pro tempo que você tem e você virar e falar, cara, o que eu quero viver, a vida que eu quero viver não vai rolar, porque não vai dar tempo. Então, assim, é muito sobre isso, é sobre coisas de você se identificar no personagem, porque você sente as mesmas coisas que ele. Então você consegue refletir sobre a história. Inclusive, eu até comentei isso, eu fiz uma resenha no Scooby e eu até comentei isso. Eu acho que Ed La Rue é uma daquelas histórias que, dependendo da idade que você lê, do momento da vida que você tá passando, você vai interpretar ela de uma forma diferente. Isso é muito interessante. O único livro que me causava esse sentimento era O Pequeno Príncipe. Eu nunca tinha lido outra história que fizesse eu me sentir dessa forma, como O Pequeno Príncipe fazia, mas eu acho que A Vida Invisível de Ed La Rue é uma versão adulta pro Pequeno Príncipe. E assim, é muito incrível. A forma que a história faz você refletir. E eu tenho certeza que se eu ler esse livro daqui 5 anos, a visão que eu vou ter da Ed vai ser completamente diferente. Mas então, antes de eu dar minha opinião final sobre A Vida Invisível de Ed La Rue, eu quero pedir de novo, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês já leram essa história, o que é que vocês acharam, se vocês se identificaram tanto quanto eu, porque, gente, é maravilhoso, é incrível. É linda a história. Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. Não esquece também de seguir as redes sociais da nossa lojinha, porque lá a gente tem vários produtinhos literários pra galera que ama ler e eu sei que nesse canal muita gente ama ler. E é claro que A Vida Invisível de Ed La Rue acabou ganhando 5 estrelinhas e foi favoritado. Mas assim, eu cheguei na metade do livro e eu já sabia que a nota ia ser essa. Porque, gente, é incrível, é maravilhosa a história, é reflexiva, ela é tudo. A história, ela é incrível, é incrível, 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 incrível. Eu amei que o final da história foi aberto, da gente não saber o que aconteceu com a Ed depois que ela foi capturada pelo Luke. Eu amei saber que, tipo, ela não desistiu, que ela ainda quer ser livre, que ela ainda quer ter a vida que ela realmente queria e não o que o Luke interpretou por ela. Eu amei isso, porque assim, eu não espero que a V.E. Schwab faça uma continuação. Na verdade, eu nem quero. Mas eu acho que é uma versão aberta que dá pro leitor aquela coisinha de ela tá bem. Então, assim, cara, é incrível. O final aberto eu achei, assim, muito bom.
Eu chorei muito lendo esse livro aqui, eu acho que eu chorei umas 15 vezes enquanto eu tava lendo A Vida Invisível de Ed La Rue, porque realmente a identificação que você sente com a Ed é muito pesada. A identificação em muitos momentos com o próprio Henry também é muito pesada. Então, assim, é um livro realmente pra se refletir, é um livro pra se emocionar. Eu chorei muito. Então, assim, pra maiores de 18 anos, gente, eu sei que a editora tá falando uma coisa, mas eu acho que realmente é uma leitura muito pesada. Eu amei muito o negócio da arte, pra mim foi assim, a cerejinha em cima do bolo, sabe? Dela conseguir colocar a marca dela através da arte. Então, assim, foi lindo, assim, é incrível. Eu tô apaixonada, eu tô muito apaixonada por essa história. É com certeza um dos meus livros preferidos, assim, da vida. Eu quero muito ler esse livro daqui 5, 10, 15 anos pra ver se a minha visão sobre Ed La Rue muda. Porque eu achei maravilhosa. Gente, se você não leu, por favor, leia. Mas assim, leia levando em consideração tudo que eu falei. Não é uma história de romance, não é que é uma história lenta, que ela é uma história reflexiva. Se você não se sente bem psicologicamente, realmente não leia. Se você não se acha pronto pra ter uma reflexão dessa, também não leia. Mas assim, se você tiver a oportunidade de se sentir confortável, leia e se apaixone por Ed La Rue, porque é maravilhoso. Mas então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero mesmo, gente, leiam Ed La Rue, porque esse livro ele tá ocupando um triplex na minha cabeça, que toda hora eu fico pensando, gente, mas Ed La Rue tinha razão. Quais são as marcas que a gente tá deixando no mundo? É incrível, é maravilhoso, eu juro. Mas então é isso, até a próxima e tchau!